Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode começar a criar um exército que trabalha para você. E não é qualquer exército, é um exército de IAs. E aqui a gente vai falar sobre agentes IA. Se você não sabe o que é um agente IA, recentemente, no meu último e-mail da minha newsletter, eu expliquei o que é um agente IA. Se você quer saber mais sobre isso, então clica aqui embaixo, eu vou deixar na descrição e também fixado no primeiro comentário o link para minha news. Uma news onde eu falo muito sobre IA e como você pode fazer uso dela. Mas vamos lá, vamos para o conteúdo desse vídeo aqui, que é o seguinte. Eu quero te mostrar como você pode criar um exército de IA. Só que para isso você precisa entender alguns conceitos. Então aqui eu vou te mostrar como funciona um enxame de agentes IA, qual é a hierarquia que você precisa entender de como é que elas vão se comunicar. Porque pensa comigo, a gente está falando de um monte de IAs que vão ficar trabalhando para você. Uma tem que conectar com a outra, uma precisa conversar com a outra. E para isso existe uma hierarquia. E eu quero te mostrar essa hierarquia nesse vídeo também. Mas não só isso. Eu quero começar aqui a te mostrar como isso é aplicado na prática. E para isso eu vou trazer aqui no final um trecho de uma entrevista com o meu aluno que já está aplicando o Agentes de Enxame IA, ou seja, está criando um exército lá de IAs para ele e como você também pode começar a colocar em prática. Então, bora lá? Vamos lá para o famoso enxame de agentes, ou talvez nem tão famoso assim. Por quê? É famoso porque, bom, já falei sobre eles na minha newsletter, já falei sobre eles em Zooms com vocês, em lives com vocês. Então é bem provável que você já ouviu falar sobre isso, é o que possibilita inclusive a gente poder criar uma agência inteira de marketing digital apenas com IAs. E esse nome eu achei muito esquisito. Eu descobri, eu até botei embaixo para vocês a sequência de vídeos, os primeiros vídeos que eu assisti para poder estudar isso. Então eles foram vídeos aqui do David Shapiro, ou Shapiro, sei lá, é um cara super nerd lá que se veste de Star Trek. E foi através dele que foi o meu primeiro contato, há uns 3 ou 4 meses atrás, ou mais tempo, nem lembro agora, faz um tempinho já. Eu assisti todas as séries de vídeo, aqui eu botei vários para vocês, já pode, se vocês quiserem assistir. Assisti de outros canais, tem outras pessoas que falam sobre isso, mas ele é um cara assim, que estuda muito IA e foi o cara que mais falou sobre isso. Então, boa parte dessa, que eu percebi, né, das pessoas que começaram a falar, falaram também com base naquilo que ele criou. Então ele é uma excelente referência para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Eu, sinceramente, eu me aprofundei aqui bastante para poder passar essa aula para vocês. E eu acredito que eu vou conseguir pegar todos os pontos e talvez até em alguns pedaços ir um pouquinho mais profundo, porque eu fui atrás. Eu estudei bastante sobre tudo que foi discutido na comunidade dele. E ele parou de falar sobre isso há uns 3, 4 meses atrás. Por quê? Porque ele percebeu que assim estava dando muito trabalho da forma como estava indo e não tinha uma solução como a gente tem agora em 2024, que facilita a criação desses agentes de IA. Então eu até vi que no Discord dele, lá no fórum dele, eles estão falando já em voltar para esse projeto. Mas não que o projeto necessariamente não funciona, e sim que em 2023 existiam algumas limitações que impediam de algumas coisas, que em 2024 a gente já superou e vai superar ainda muito mais. Então, é interessante você, se você quiser, né, acompanhar. Mas vamos lá. O que é esse enxames de IAs? Basicamente, pensa como se fosse um enxame de abelhas ou até mesmo um formigueiro, né, várias formigas. Pensa naqueles vídeos de Discovery Channel que você assistia, que tem aqui, você vai assistir, inclusive é muito interessante, esse aqui é o documentário A Super Organização das Formigas, um documentário que eu assisti que é muito bom. E você percebe ali que as formigas, por exemplo, quando elas caem na água, elas ficam trocando uma com a outra posição. Então elas formam tipo uma ilha de formigas e elas ficam trocando as posições para que as que estão embaixo não se afoguem. Então ela fica um pouquinho submersa, volta para cima, fica um pouco submersa. E assim elas constroem pontes, elas conseguem carregar coisas, já que são extremamente mais pesadas que elas, mas elas conseguem carregar coisas juntos, elas conseguem ter um sistema de avisos, de organização que é incrível. Agora imagina o seguinte, você tem então um monte de agentes que estão sincronizados, fazendo com que eles trabalhem de forma unificada. Ou seja, não é um agente de lá, do lado de cá, cada um faz uma coisa separada. Não, um monte de gente trabalhando juntos. Mais do que, inclusive, pessoas conseguem trabalhar juntos porque eles são integrados.
Então, isso é um agente, só que para que você consiga realmente ter um agente, você vai ter que entender alguns conceitos fundamentais aqui. Um exemplo de um agente seria, de forma simples, né, desse enxame aqui, ou um pequeníssimo enxame, seriam agentes que vão passando atividade um para o outro. Então, assim, o agente 1, ele passa uma atividade, conclui uma atividade, joga para o agente 2, o agente 2 conclui, devolve para o agente 1, o agente 1 vai lá, devolve para o agente 2, e aí ele devolve para o agente 1 finalizar. Isso seria aqui uma interação muito mais simples. Uma interação mais complexa é quando tu tem vários agentes e eles vão escolher quem é o próximo. Olha só, encontrei esse problema aqui. Esse problema aqui, quem domina é o agente fulano de tal. Então, por exemplo, o agente 2 aqui ele tem um problema que ele quer resolver. Quem pode resolver é o agente 4. O agente 4 começa a resolver, mas ele encontra que só o agente 5 pode resolver. O agente 5 começa a resolver, mas ele encontra um problema que só o 7 pode resolver. O 7 resolve esse problema e daí consegue entregar esse problema solucionado para o agente que estava resolvendo, que é o agente 2. Então, isso aqui já exige um entendimento hierárquico de como é que funciona a comunicação. Mas pode ser muito mais complexo e mais completo do que isso. Pode ser, inclusive, como um organograma. Você pode ter um organograma, ou seja, uma empresa inteira onde você vai ter um board, onde você vai ter diretores, que são os C-levels, onde vai ser a equipe de liderança, que são os táticos, e os executores, ou seja, e até mesmo os subordinados dos executores, os estagiários, digamos assim, os agentes estagiários. Então você pode ter uma organização inteira. Só que não precisa nem necessariamente ser nesse segmento aqui, ou seja, esse manda nesse, esse só obedece esse aqui de cima. Você pode fazer uma holocracia. O que é holocracia? Você pode ter sistemas mais avançados de gestão de negócios, como aqui, ó, a Microsoft tem até uma arminha apontando para o outro. Então aqui, por exemplo, a gente está olhando squads dentro de um organograma. Ou você pode ter algo que envolve uma holocracia, como é a Apple aqui, onde todo mundo está meio que centralizado, todo mundo consegue interagir com todo mundo. Então você tem vários formatos, né, de integrações aqui diferentes e você pode atuar em cima de todos eles. E eu poderia só ter falado isso para vocês aqui e já partir para a ação, só que eu preciso avisar vocês, né, que para que você consiga avançar nessa construção, você vai ter que ter alguns conhecimentos que vão além do conhecimento técnico também. Você vai ter que ter um conhecimento de como funciona a parte hierárquica, como você consegue criar isso de uma maneira que não desabe tudo e que funcione. Então não é algo simples de fazer. Agentes em si já são mais complexos e quando a gente vai para um enxame de agentes, ou seja, uma agência de marketing com agentes, o negócio fica mais complexo ainda, só que mais satisfatório ainda de resolver esse problema. Por quê? Porque no momento que você consegue fazer isso, você tem uma empresa que funciona sem você. Então, quanto mais, digamos, mais difícil muitas vezes é alcançar um objetivo, normalmente mais recompensador ele é. E aqui não foge disso. Por quê? Se você quiser criar, sem fazer merdas aqui, você vai ter que entender uma coisa que se chama HAAS. H-A-A-S. Eu não quis trazer aqui o nome em português, eu acho que o nome seria enxame de agentes, hierarquia de agentes, enxame de agentes autônomos, uma coisa nesse sentido. Mas basicamente aqui, no nosso bom Tupiniquim, é um time dos sonhos. É construir um time dos sonhos. Você vai ter que entender disso para conseguir construir um time dos sonhos. O que é isso? Pensa o seguinte, os agentes, eles têm que ser 100% autônomos, né? Essa é a noção que a gente quer. A gente quer ter um time que funciona sem agente, ou seja, a gente dá um input inicial e ele vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem a gente precisar ficar necessariamente revisando, olhando as coisas. Para que isso possa acontecer, a gente precisa organizar isso de uma certa maneira. Então, assim, eles precisam se guiar sozinhos, eles têm que se corrigir sozinhos e eles têm que se melhorar sozinhos. Essa é a ideia quando a gente começa a criar uma empresa autônoma que funciona só com IaaS. Só claro, não é simples, não é tão simples assim que fazer isso. Se fosse simples, todo mundo faria. Tá vendo como... Tu conhece alguém que tem isso? Tu conhece um monte de gente que tem isso? Não. Então, porque não é simples. Só que é onde tem a maior recompensa. O que tu precisa aprender para fazer isso, tá? Tu vai ter que entender sobre Conselho de Supervisão Supremo. Essa foi uma sigla que eu traduzi desse conceito para mim, eu gostei. Você vai ter que entender sobre níveis, papéis e privilégios de um agente IA. E você vai ter que entender sobre herança hierárquica de privilégios, ou seja,
quem vai receber as atividades de cima para poder continuar cumprindo com elas. Algo nesse sentido, simplificando para vocês. Vamos para a arquitetura dele primeiramente. O que é esse Conselho de Supervisão Supremo? Basicamente, pensa como se fosse aquele organograma, né? Como se fosse isso aqui. Ó. Lá em cima está o conselho, ou seja, a direção geral. Vai ter o CEO, vai ter os conselheiros, você pode criar por exemplo, uma IA do Alex Hormozzi para te dar conselhos sobre crescimento. Você pode ter o Anthony Robbins como conselheiro sobre, sei lá, soluções de emocionais de algum cliente que tu tenha. Tu pode ter vários conselheiros ali, quantos tu quiser, IAs, né? E daí tu vai ter lá esse conselho de supervisão que vai basicamente, olha o que eles fazem aqui, ó. Ele tem que criar e manter as regras do jogo, ou seja, eles, como CEO, etc., eles têm esses papéis de garantir que vai estar tudo organizado. Esses caras ali, porque não precisa ser só um agente, pode ter vários agentes nesse conselho de supervisão, e até aconselhável que tu tenha vários agentes diferentes. Então tu vai ter que ter esse agente que vai estar de olho em tudo, o que vai tomar decisões, aquelas que são importantes, ou vai ter vários agentes que ajudam a tomar, uma equipe de agentes que ajudam a tomar decisões. Vai ter o sistema de segurança, né? Então vai ter que ter alguma coisa voltada para essa parte de segurança que seja que consiga manter tudo seguro. Então essa basicamente é o conjunto, né? Você vai ter que ter um conjunto de agentes que seja uma bússola, que seja um time estratégico de ouro ali, de 5 estrelas, 10 estrelas, para poder fazer com que você tenha esse sistema muito funcional. Esse sistema de enxame de agentes funcionando muito bem. Depois disso, a gente tem os agentes executivos. Que são os agentes executivos? Ou eu poderia até chamar dos agentes táticos, que são os agentes que vão estar abaixo desse conselho e que são responsáveis daí por realizar as ações. Então, eles vão ter aqui, ó, transformar as ordens dos conselhos estratégicos supremos lá em estratégias, em ferramentas táticas para que seja colocado em prática, ficar de olho nas áreas que eles estão atuando para que tudo seja entregue, todos os recursos sejam distribuídos entre os subagentes também de tarefas e se coordenar, ou seja, esses agentes abaixo, eles coordenam o que está acontecendo entre eles também. E depois a gente vem para os subagentes. Eu até fiz um desenho para ficar mais simples para vocês aqui a compreensão. Os subagentes são quem os executivos mandam. Ou seja, eu tenho o conselho de supervisão, que são vários agentes. Daí eu tenho os agentes executivos e daí eu tenho os subagentes. Esse aqui é o melhor formato que até hoje a gente tem para criar um enxame de abelhas, né? Um enxame de IAs. É o que mais funciona na parte de hierárquica que te dá decisões, etc. Eu li fóruns pra caramba, eu li muito sobre isso. E todo mundo falou, cara, eu sempre volto para isso. Essa aqui é a forma que melhor funciona. Não pode ser mais simples? É claro que pode ser mais simples. Como você já visualizou aqui através das aulas do Luan, do Cray AI, no exemplo que ele deu, pode ser bem mais simples. Um agente utilizando o Cray AI, utilizando outra ferramenta. Só que se você quiser ter um enxame de IAs, um enxame, né? Tipo assim, ter uma agência digital ou uma agência de, sei lá, de qualquer coisa que seja de criação de conteúdo, etc., essa aqui é a estrutura. Alan, mas é meio complexo. Depois que você entende um pouquinho, se você entender um pouquinho de organograma, entender um pouquinho de gestão, você vai perceber que não é tão complexo assim. É algo que você consegue aprender e colocar em prática de uma maneira que seja bem assertiva. Aqui eu também, além desse desenho, eu botei outro aqui para vocês, que é o seguinte. Aqui é um desenho real. Aqui eu achei no fórum de IAs, de enxames, né, de enxames de IAs. E teve um cara que ele desenhou aqui, e todo mundo elogiou muito o desenho dele, porque ele conseguiu trazer uma visão bem legal aqui sobre como funciona. Que basicamente o humano ele vai dar para o agente um objetivo, depois disso aqui está o C-Level, né, ou o Conselho lá de Supervisão Supremo, seria CSS, na verdade. Aqui a gente tem os executores e aqui a gente tem os subexecutores. E aqui tem a explicação de cada um deles. E aqui, novamente, os vídeos recomendados para vocês. Depois, à medida que vocês forem terem dúvidas, eu vou adicionar mais alguns materiais aqui dentro dessa aula. Então, é possível que quando você visualizar essa aula, talvez essa aula tenha um pouco mais de conteúdo, que tem outras coisas que eu quero adicionar aqui para vocês, um pouquinho para vocês entenderem também sobre herança hierárquica, os níveis de papéis. Mas isso é algo bem mais simples. Eu trouxe aqui para vocês o conceito, digamos, mais macro, para que vocês possam entender isso e colocar em prática. Beleza? Bom, é isso na verdade. Eu ia já falar sobre o próximo conteúdo para vocês, mas quer saber? Já está com quase
14 minutos essa aula. Vamos falar na próxima. Na próxima eu quero te mostrar um pouquinho mais sobre como a gente consegue fazer essas organizações. E seguinte, na próxima aula eu vou te fazer uma aula que eu gravei, nem é uma aula, foi uma conversa que eu tive com um aluno que já estava desenvolvendo aqui esses agentes IA. E ele criou tudo isso aqui que vocês estão vendo de uma forma até mesmo empírica, ou seja, sem necessariamente ter essa informação. Por quê? Porque é algo que é natural quando tu pensa em organograma e quando tu pensa em empresa. Talvez para você não seja, mas para quem entende de negócios é meio que natural. Ele começou a criar essa estrutura e eu gravei esse encontro com ele e eu vou disponibilizar para que você entenda na prática um pouco do que eu estou falando aqui. Então vamos para a próxima aula. E aí, o que achou? Que tal agora a gente ir para aquela entrevista com o aluno que eu falei no começo desse vídeo? A ideia aqui é te mostrar como ele tem aplicado na empresa dele e como você pode começar a aplicar aí também. Então vamos lá. Basicamente, isso aqui é um organograma que eu chamei de empresa 5.0. E aí eu até coloquei aqui entre parênteses que seria o enxame. Na verdade, é a grande entidade por trás de uma organização da empresa, tá? E aí eu vou te mostrar um paper básico da onde eu me baseei isso e aonde que eu vou fazer na interconexão, que é basicamente o framework. Mas basicamente isso aqui é o quê? Eu organizei a empresa na primeira camada, tá? Camada de decisão, que é a parte de C-level. A camada de C-level é a camada onde faz toda a delegação para as outras abaixo. E as camadas abaixo, só para fim de nomenclatura, eu dividi ela em dois aspectos, né? Se a gente for pensar como uma empresa, a empresa ela passa por dois momentos. Por mais que tenha a organização dos processos, os times internos de apoio, ou da missão principal da empresa, mas o foco da empresa é dois. Ou ela está fazendo uma aquisição de receita, ou ela está fazendo uma expansão de receita. Tá? Nessa etapa de aquisição de receita, ela passa por um processo fundamental. Esse processo fundamental é basicamente o processo de inteligência. É onde a gente consegue desenvolver todas as bases, principalmente para os processos que vão ser criados à frente, para você reduzir a tua fricção, vamos dizer assim, tua perda de tempo, e você ir mais direcionado no que está extremamente certo e correto. Se a gente pensar em CRO, Conversion Rate Optimization, é fazer uma otimização de conversão de taxas contínuas baseados na matriz principal de inteligência da empresa, do projeto, enfim. E aí, essa matriz de inteligência, ela passa por duas camadas, tá? Aí a gente já está descendo aqui do nível estratégico, indo para um nível mais tático, que é, basicamente, criar o posicionamento, definição de produto e mercado, Product Lead Growth, que é a base principal do pessoal do SaaS. Nessa inteligência de mercado, um GPT de análise de posicionamento, criação de oferta e por aí vai. Aqui eu estava começando a montar individualmente os GPTs, até ver as possibilidades A gente. exatamente Mas do GPTs agente. são bons. GPTs, aí que tá. O ideal seria tu montar o teu enxame com GPTs, na minha visão, né? Como é que é o processo? Monta um enxame com GPTs, onde tu pode, num primeiro momento tu pode copiar e colar a resposta de um, tu vai manualmente mandar para o outro, para validar, como se fosse um MVP, e depois tu vai para o agente. Por quê? Exatamente, é o que eu estou Porque tu pensando. tem um ambiente de teste mais barato e mais seguro. Por quê? Quando a gente vai para agentes, a gente precisa, por exemplo, ter prompts validados. Senão tu vai perder tempo ali. E o É, custo via API, ele é muito mais alto se tu for fazer uma carga grande de testes do que pagar o GPT Plus e testar lá com o GPT-4. Então, aham, assim, acaba que é muito melhor, muito mais seguro e mais eficiente tu desenhar primeiro exatamente. como é que vai ser a estrutura. Depois, tu desenhar os GPTs, criar os GPTs e só depois ir para o Crue AI ou para uma ferramenta de agentes. Aham. É basicamente isso aqui que eu estou fazendo, tanto que eu estou colocando aqui GPT de inteligência, GPT de estratégia. Então, montando a base no GPT, mas Uhum. eu estou colocando entre parênteses a ordem lógica deles, vamos dizer assim, se comunicando ou funcionando Sim. como numa estrutura de agentes, né? E aí, beleza, a gente passou da fase de inteligência, a fase de inteligência faz a delegação para a etapa de demanda. A etapa de demanda, eu até coloco aqui um GPT CMO, que é um Head de Growth Marketing, e aqui é um Head de Growth Business, tá? Na parte de inteligência.
E aí eu subdivido ele em estratégias, tá? Porque o que que acontece? Quando a gente vai pensar no growth marketing, são 21 pipes, são 21 canais diferentes de aquisição de novos prospects ou de novos leads, enfim, para dentro do negócio, para dentro da empresa. Uhum. Então, eu estou, dentro disso, eu estou colocando as duas principais estratégias, tá? Numa árvore de estratégia, começando, vamos dizer, num quatro momentos diferentes da empresa, tá? A empresa está tracionando, ela está crescendo, ela está consolidando, ela está expandindo ou acelerando. Uhum. Empresa, isso é independente do nível que a empresa está, você sempre começa pela ideia de tração. Então, a resposta direta, o direct response, o foco dela é o quê? É gerar uma resposta rápida de injeção de leads ou de demanda de pessoas que têm um nível de consciência um pouco mais avançado, por mais caro que seja a disputa dentro do Sim, mercado. é uma forma de gestão de caixa e inteligência, né? Porque tu botando pessoas, mesmo que seja caro, tu vai começar a ganhar inteligência para depois expandir. Exatamente. É essa que é a virada de chave que a maioria não entende, cara. A Uhum. maioria não entende isso. Beleza. A resposta direta, ela vai fazer essa injeção. Só que o que que a grande maioria que eu vejo no mercado deixa de aproveitar, que é todo o fluxo financeiro que é colocado na resposta direta e literalmente joga no lixo. Eu vi isso, que eu acompanhei de perto a operação, principalmente o pessoal da Perfect Pay na época, quando eu fiz uma mentoria lá com o CEO, que era o Zanetti, e ele simplesmente fala, cara, a gente coloca 100 mil dias, às vezes 500 mil dias Uhum. em estratégia de aquisição. Tá, eu falei, e os leads? Ele, que leads? Eu falei, tipo assim, tu vende, tu não vende, tu joga no lixo dinheiro. Sim. Basicamente, Não, e fora que um, assim, o Zanetti, eu vou te dizer, é um dos caras do mercado que ainda mais entende tecnicamente e também entende, ele estudou muito lá, o Ryan Dice, Digital Marketer, Frank Kern, Russell Brunson. Então, assim, ele ainda é um dos top players nesse sentido, e daí aham, e não executava essa parte, porque por que que eu vou, entre aspas, defender aqui o Zanetti, que é o quê? sim, Era muito fácil de ganhar dinheiro no marketing digital. Então, tu não se aham. preocupava com o futuro, porque, tipo assim, tu tá tendo tanto dinheiro agora, que, Não cara, importa. o que eu fizer vai dar certo. Só que o que acontece? Isso tem uma, um momento que é uma validade, é um processo de validade, porque no momento que começa a sofisticar o mercado, o que que acontece hoje, né? Hoje está caríssimo o lead. Então, quem Aham, construir uma boa base de dados, e não só construir uma boa base de dados, não adianta tu comprar um monte de e-mail lá em 2017 se tu nunca se comunicou de uma forma aham, eficiente com eles até 2024. Mas quem sim, conseguiu manter essa base, que foi quase ninguém, tem daí leads compradores, que é o que eu tenho feito agora, né? Tipo assim, eu comecei a fazer aham, isso em 2000. Eu fiz com a Neo Life também, né? Porque eu tenho clientes até hoje que querem comprar o Renove 31, por exemplo. Mas aham, principalmente aqui com o meu projeto, que é uma coisa que daí eu tô botando no meu coração, a sim. galera que comprou comigo, a comunidade, a maioria renovou. Uhum, A maioria, uma grande parte dos meus alunos, a maioria dos meus alunos da formação são da comunidade. Ah, agora a galera entrou, a maioria, tipo assim, tem um sonho de ir para a formação também, porque a formação vai onde a gente abrange muita informação mais avançada e tem um contato mais um a um, como tu está tendo aqui com um aluno da formação comigo também. aham, Então, acaba que eu estou fazendo esse processo agora. Mas por que que eu falei assim? Vou defender o Zanetti no sentido. Ninguém no mercado, pouquíssimas pessoas, eu tinha essa percepção. Porque eu estudava pra caramba. Eu vou dizer que o Zanetti também aham, tinha. Só que ganha tanto dinheiro, quem não falou. O Zanetti lá e o Muniz, eles botavam coisa assim, de botar 100 mil no dia e voltar 200 mil no mesmo exato. dia. Então, Aham, às vezes é uma questão assim, também o timing de tipo assim, vou parar agora para construir um futuro. Então, mas peraí, qual o futuro? Se eu posso fazer dinheiro infinito agora e depois nunca mais me preocupar. Então tem essa questão também. Por exemplo, agora nesse lançamento que eu fiz, a gente bateu múltiplos sete dígitos. aham, Só que eu não tenho tratamento de nada. Por quê? A minha equipe, basicamente, eu tive que desfazer ela no meio do lançamento porque eles não estavam de acordo com aquilo que eu gostaria de ir na minha comunicação, etc. E o meu tráfego foi clicando no botão impulsionar e eu fiz o quê? Eu tinha pouco tempo, eu tinha 15 dias para. A gente estava com 2 mil leads só, eu tinha 15 dias para poder movimentar.
Fui lá, fiz o podcast no João, pedi pro João botar antes o podcast, porque eu sabia que ia ter uma adesão, foi muito maior do que eu imaginava, mas eu sabia que ia ter uma adesão interessante. O Igor me ajudou aqui na parte da criação dos conteúdos, a gente criou várias automações com o ManyChat, com o IA, com um monte de coisa, e eu fiz aquilo que estava dentro, digamos, no 80/20 para poder fazer o negócio funcionar, e funcionou muito melhor que a gente imaginava. Eu não imaginava que ia funcionar tão bem, eu imaginava que a gente ia ter uns 300 alunos ali, a gente teve mais de 1.000 alunos que entraram na comunidade e mais de 100 alunos que entraram na formação. Pô, Agora, muito bom. o que que aconteceu aqui, por exemplo? A gente não tem tratamento de nada. Eu sei o que funcionou porque eu sabia onde a galera se comentava, Ouvi. curtia. Mas tu vê, não teve tratamento de nada. Então, por uma questão também, às vezes, de não ter equipe suficiente. Agora, o que que muda? Muda quando a gente começa a ter um enxame de agentes, né? Porque daí Exatamente. eles vão estar responsáveis por isso. Ele vai Uhum. criar, uma IA vai criar o link, e aí que tá, a IA não. A gente fala assim, ah, mas IA alucina. Só que IA, o humano também alucina, a gente alucina o tempo todo. IA alucina muito menos que o humano. Exatamente. É bem isso. Ai, ai. E aqui esse desenho teu é muito interessante porque daí já eu te aconselho inclusive a continuar nesse processo de criar os GPTs para depois ir para os agentes, Aham. porque aqui tu vai ter uma base depois para os agentes. Mas uma coisa que está muito interessante foi que como tu tem um conhecimento bem interessante assim dos canais de aquisição e dos processos, daí tu consegue ter uma noção melhor de da onde é que vai. E é aqui que vai voltar muita informação para essa galera. A Uhum. galera que vai começar a criar agentes, eles não têm uma noção sobre gestão. E é aqui que eu Exatamente. vejo o maior desafio, que é assim, não adianta tu criar um agente que vai resolver um problema X, mas vai gerar outros, um monte de problema. Exatamente. Outros vários problemas e como que ele vai desencadear isso dentro da cadeia. O que que eu, assim, particularmente, o que que eu vejo muito, até acompanho dentro da comunidade, mas, assim, que a minha visão, acho que é similar à tua visão, a gente pensa no amplo como negócio. É um campo nexialista onde você vai conectando esse conhecimento com esse outro conhecimento, mas tendo a visão de background de empresa. E aí, me conta aqui, o que que você achou desse vídeo? Eu sei que ele foi mais introdutório, com mais conceitos. A ideia realmente é essa, era te introduzir esse mundo de agentes IA, enxames IA. É algo que poucas pessoas falam aqui no Brasil. Sinceramente, eu não conheço ninguém que fala sobre isso no Brasil. E se você quiser que eu traga mais vídeos como esse aqui, onde eu te mostre mais sobre agentes IA, mais sobre como criar um exército que trabalha para você, deixa seu comentário aqui. Qual que é o vídeo que você gostaria que eu criasse? Você gostaria que eu mostrasse como eu crio aqui uma agência inteira de copywriters IA? Ou talvez uma agência de tráfego com IA? Talvez um exército de vendedores e de atendimento que trabalha com IA? Não sei. Você que vai me dizer aqui. E aquele que for mais votado, aquilo que for mais comentado, eu vou pensar no caso de vocês aí, talvez traga um vídeo completo aqui para vocês, inclusive um vídeo de como instalar esses agentes, de como começar a configurar e como começar a trabalhar com eles. E não se esqueça do que eu falei no comecinho desse vídeo, eu tenho uma news onde eu mando muito conteúdo lá de graça. Se você não faz parte da minha newsletter ainda, então clica aqui na descrição ou no comentário fixado e faça sua inscrição. E é claro, deixe aqui o seu like, se inscreva para você receber mais vídeos como esse aqui, afinal, eu estou criando muito conteúdo aqui que é até mesmo difícil de encontrar. Alan, como é que tu fica descobrindo essas coisas que tu traz aqui? Lendo documentações, entrando em fóruns gringos e, principalmente, testando muito. Se você viu algo que você consegue já colocar em prática aqui, como é o organograma ali que o Wagner mostrou, então, honre o conhecimento com a prática. Comece já a colocar em prática o que você aprende aqui para que você possa realmente colher os frutos desse mundo maravilhoso de abundante que a gente vive, que é um mundo de IA. Te vejo no próximo vídeo.